Quero falar com vocês, continuar falando sobre juridiquês. Tem alguns termos ainda que geram extremo desconforto quando a gente conversa com o cliente. E por que eu tô fazendo essa série de vídeos pra vocês? Porque, real, a gente tem muita dificuldade de conversar com o cliente. O advogado precisa saber se expressar, precisa entender sim o seu cliente. Então vamos a mais expressões aí pra simplificar o juridiquês, trazer simplicidade e conseguir se comunicar melhor com o seu cliente. Mais uma expressão que é in dubio pro reo. É uma expressão em latim que fala na dúvida a favor do réu. Tem uma outra que eu adoro usar, mas eu adoro usar nas minhas petições. Eu adoro ficar bonitinha nas minhas petições, que chama Magna Carta. Magna Carta é a nossa Constituição Federal. A Magna Carta ficou conhecida como Magna Carta porque é uma limitação ao poder do rei, o rei magno. Então foi feita uma carta e nessa carta ali, né, equivale à nossa Constituição hoje. Lá naquela época, rei magno, rei da Inglaterra, tinha uma limitação de poder. E essa limitação de poder que trouxe a Constituição, aquela carta ali, a gente chama até hoje de Magna Carta. Então, só pra falar bonitinho Constituição. Esses dias eu tava conversando com um cliente, né, na verdade, um representante de uma empresa, e aí ele, Carol, preposto, qual é a diferença de preposto e sócio? E aí eu falei, poxa, preposto é você que tá representando o sócio da empresa, tá representando a empresa naquela audiência ou em alguma outra situação ali que você vai representar a empresa. Então, você é denominado preposto, que é o representante. E uma outra coisa que aí nessa conversa a gente tava tendo e ele teve dificuldade é entender o que é contradita. Porque a gente tava tudo feliz, nossa, acolheu a nossa contradita e não sei o que da contradita. E tem vídeo falando da importância de contraditar testemunho. Contraditar é questionar aquela testemunha em audiência. Se aquela pessoa ela realmente pode ser testemunha ou não no processo. Uma outra coisa que as pessoas têm dificuldade de entender é a questão da defesa. Eu já falei com vocês, mas eu vou relembrar. A questão da defesa, a gente tem vários tipos de defesa. E até a reconvenção, que é discutir um direito da pessoa naquele mesmo processo, já que as partes são as mesmas, o objeto é o mesmo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso quando a gente vai passar essa informação para o cliente. E nem toda peça que vai no processo, né, petição que vai no processo, é uma defesa, é uma manifestação. Como que a gente conversa com o juiz? Através de petições. Como que a gente leva o nosso problema para o juiz? Através da inicial, da distribuição. Muita gente fala exordial, da inicial, da peça, daquela peça primeira, da ação. Então, essa é o que a gente invoca o judiciário. Vão sendo as manifestações das partes no processo. É claro que tem algumas que são específicas, como mesmo eu falei, a contestação, a reconvenção, os recursos. Existe só um tipo de recurso, que é o recurso que vai para o mesmo juiz que deu a decisão. São os embargos de declaração. Embargos, declaração, embargos. Quando alguém está embargando uma obra, embargando alguma coisa, parar ali. Vamos pensar assim. E declaração, para ele declarar alguma coisa, porque tá meio... Aí vem a origem, né? Teve alguma falha material, teve algum vício ali, algum errinho. E o que é vício? Também que a gente usa muito esse termo de vício. Vício é um defeito, é um problema que tem ali, no caso, quando a gente entra com embargo de declaração, tem na decisão do juiz. Saiu a sentença, agora eu quero uma defesa sobre a sentença. Não é defesa, é recurso. Outro dia, a advogada veio conversar comigo que o cliente brigou com ela porque ela fez um acordo no processo. E nem ela sabia do acordo. É o famoso acórdão. Tem dois acentos. Tem no O e tem no e o tio no A. Então, assim, é acórdão, não é acordo. Eu sempre falo pro cliente, o seu processo está indo pra segunda instância e são outras pessoas que vão julgar, e essas pessoas que vão julgar ali na segunda ou na outra instância superior e tal, são várias pessoas. Então, elas acordam uma decisão e realmente passar o beabá pro cliente para facilitar a nossa comunicação. E se você tem algum termo aí que você não lembra ou que você tem dificuldade aí, vem conversar. Coloca aqui nos comentários aqui que no próximo Simplificando pode ser o seu termo que eu esteja explicando aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Ah, e por favor, se inscreve aqui no canal, não esquece de dar um like aqui e até mais.